Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral declarou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos. E logo que a Corte Eleitoral formou maioria para condená-lo, Jair Bolsonaro falou com a imprensa em Minas Gerais e comparou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral com a facada que sofreu na campanha de 2018. O meia-dúzia de setembro de 2018, quando levei uma facada pela frente, hoje levei uma apunhalada com essa adesão. Quem levou a apunhalada não foi Jair Bolsonaro, foi a democracia brasileira. Jair Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em ação movida pelo PDT, que questionava a reunião com embaixadores realizada no Palácio da Alvorada em julho do ano passado, em que o ex-presidente fez ataques ao sistema eleitoral. A inelegibilidade tem efeito imediato, mas a expectativa é que a defesa de Jair Bolsonaro apresente recursos contra a condenação. O nosso repórter Pedro Teixeira conta os detalhes do julgamento concluído hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Leandro? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Arena CNN. Vou tentar projetar os próximos passos que podem ser adotados pelos advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar reverter esta decisão que foi tomada hoje pelos ministros da Corte Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, por 5 votos a 2, tornando o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. São dois caminhos que podem ser tomados a partir de agora por estes advogados. Um deles é apresentar um recurso no Tribunal Superior Eleitoral, buscando entender alguns pontos que foram apresentados pelos ministros do TSE. Esse procedimento é chamado de embargos de declaração e não pode alterar o resultado desta votação no TSE, mas pode, de repente, atrasar todo este processo de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O prazo para que isso seja apresentado é de 3 dias, mas o judiciário entra em recesso neste mês de julho, então este prazo será prorrogado para o mês de agosto. Se esse for o caminho apresentado neste primeiro momento pelos advogados de defesa, eles vão tentar apenas buscar esclarecimentos sobre pontos que foram indicados pelos ministros nessa votação. Depois disso, eles podem recorrer a apresentar um recurso no STF e esse sim tem efeito ou possibilidade de efeito de alterar o resultado que foi tomado no Tribunal Superior Eleitoral. Entre as questões que podem eventualmente ser questionadas pelos advogados de defesa no STF está, por exemplo, ofensas à Constituição no julgamento, indicando, por exemplo, algum ponto de inconstitucionalidade na decisão dos ministros do STF. É importante ressaltar, na decisão dos ministros, do TSE, é importante ressaltar que se o recurso extraordinário chegar ao STF, os 3 ministros que pertencem ao STF, mas que também votaram no Tribunal Superior Eleitoral, o caso, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, que abriu a votação de hoje, ministro Nunes Marques e também o presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes, eles já ficam fora da distribuição deste recurso, do sorteio que será feito. Outro ponto importante, se um ministro eventualmente decidir individualmente por conceder este recurso ao ex-presidente Jair Bolsonaro e torná-lo elegível novamente, a decisão será tomada por todos os ministros da Suprema Corte. É um caminho bastante complexo, mas que deve sim ser adotado pelos advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai seguir acompanhando e atualizando tudo isso, afinal de contas, o julgamento se encerrou no TSE nesta sexta-feira, mas ainda tem muita disputa jurídica. Volto contigo, Leandro. Ok, Pedro, obrigado. Pedro Teixeira falando ao vivo de Brasília. E agora eu vou conversar com a nossa colega, querida Denise Rotenburg, direto de Brasília, nos nossos estúdios da CNN em Brasília, para saber dela a avaliação que ela faz, já que houve aí a votação, resultado 5-2, se há possibilidade, Denise, aí de recursos, se há alguma brecha no futuro, uma possibilidade aí para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sair com sucesso. Boa noite para você.
Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, esse resultado já era mais do que esperado. Ninguém imaginava que Bolsonaro ia se livrar desse processo assim, de bate-pronto, ali no TSE. Agora, quanto aos recursos, é preciso ver porque essa novela vai continuar por muito tempo. Bolsonaro ainda tem vários processos no próprio Tribunal Superior Eleitoral e o maior receio dos aliados dele hoje é que algum desses processos acabe indo para a esfera penal. Isso não está descartado e é isso que está tirando ali o sono de muitos bolsonaristas. Quanto à política, eles já consideram que chegou a hora de resetar o jogo, zerou e vamos ver a gente tem que ver agora quem são os candidatos, aí, os pré-candidatos lá para 2026. Tudo bem, está longe, mas a política, ela já caminha olhando lá na frente. Os políticos, eles é como um jogo de xadrez. Eles fazem um movimento hoje já pensando no movimento adversário e também no próximo movimento que eles podem adotar no tabuleiro. Hoje, muita gente me dizia o seguinte: o personagem ao qual a gente deve ter maior atenção daqui para frente é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E por que Romeu Zema e não Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo? Romeu Zema já não pode mais ser candidato à reeleição em Minas Gerais. Portanto, ele será candidato a presidente da República de qualquer jeito. Ele, inclusive, já tem até uma equipe ali que vai cuidar de nacionalizar a imagem do governador. Ele é do Partido Novo, um partido pequeno, mas pode atrair ali o apoio de Tarcísio de Freitas, que fica difícil de sair do governo de São Paulo, porque ele não quer sofrer a mesma sina que já sofreram José Serra e também João Dória. Largaram o governo de São Paulo atrás de um projeto presidencial e não conseguiram, não tiveram sucesso. João Dória sequer conseguiu a candidatura dentro do PSDB. Portanto, Zema é um personagem a se prestar muita atenção e quanto a Bolsonaro, a novela nos tribunais vai longe. É igual aquelas novelas mexicanas que parece que não terminam nunca. Leandro? E aí, Denise? Vou ouvir agora da Janaína. Antes de tudo, Janaína, além da análise, eu queria também uma explicação rápida sobre embargos de declaração, que é a estratégia da defesa, e também o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Mas antes, a sua análise. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Os embargos de declaração são um recurso muito restrito, né? Quando cabem os embargos? Quando tem alguma contradição na decisão, quando tem alguma omissão, o texto não ficou claro. Então, é uma peça que, apesar de ser um recurso, se presta quase que para um complemento da sentença ou do acórdão, ou seja, da decisão. Existe uma infinidade de decisões dizendo que embargos de declaração não podem ter efeitos infringentes. O que são esses efeitos infringentes? São aqueles efeitos de modificar o mérito da decisão. Tudo isso para dizer, com todo respeito à defesa, que é muito raro, quase impossível, reverter uma decisão em sede de embargo de declaração. O único caso, né, que ficou assim famosíssimo foi justamente o caso do presidente Lula, que conseguiu, em sede de embargo de declaração num habeas corpus, ter 4 condenações anuladas. Eu tenho muitos anos aí, como professora ou como advogada, nunca tinha visto nada igual antes. Mas não é porque aconteceu naquele caso que eu, por exemplo, claro, a defesa tem que tentar, é preciso trabalhar, obviamente, mas acho pouco provável que se consiga alguma coisa em sede de embargos, pela própria natureza do recurso. E mesmo no que concerne ao recurso para o STF, não vislumbro um caminho de reverter essa inelegibilidade. Não vislumbro pelo clima todo que está instalado, pela própria manifestação dos ministros que também são da Suprema Corte, o mal-estar até
que gerou ali o voto, primeiramente, do ministro Raul Araújo. Hoje, acho que já não houve tanta situação assim com relação ao voto do ministro Nunes, mas ontem os ministros, inclusive, interromperam o colega para pedir esclarecimentos. Não tem nada de problemático nisso, mas ficou nítido ali que havia uma expectativa, pelo menos interna, de uma unanimidade, né? Então, eu não vejo, num futuro próximo, chance de reverter esse quadro. O que eu digo num futuro próximo? Porque também, se nós lembrarmos a situação do presidente Lula, né, com aquelas condenações todas, com as discussões no Supremo, e assim, o Supremo dizendo que a 13ª Vara era competente, que não havia parcialidade. Naquele momento também ninguém vislumbrava que o presidente Lula seria, vamos dizer assim, devolvido, né, para o jogo político. E aconteceu. Mas, assim, seguindo a normalidade, né, do sistema judicial, eu não vislumbro reverter essa inelegibilidade. Obviamente, respeito o TSE, entendi a racionalidade adotada pelos ministros, mas juridicamente eu vejo assim, mais respaldo para os votos do ministro Raul Araújo e do ministro Nunes. Né? Ministro Raul Araújo destacando que o presidente sempre utilizou esse tipo de alegação, que ali não tinha um viés de buscar votos. O ministro Nunes destacando que o caso do deputado Franceschini seria muito diferente, porque o deputado Franceschini fez uma live no dia da eleição e todo mundo sabe que um candidato não pode se expor no dia da eleição. Então, as manifestações destes ministros me pareceram mais conformes com a legislação vigente. E a fala dos demais ministros, muito embora eu até concorde com os ministros quando eles criticam o presidente, naquela sanha, né? Aquela insistência em se repetir e questionar o sistema, eu sinto que o presidente exagerou mesmo e acho que a esquerda foi trazida de volta muito pelos erros do presidente. Mas eles deixaram muito claro que eles estavam condenando ali os ataques ao sistema eleitoral e não um desequilíbrio, né? Porque, tecnicamente, qual foi a alegação? De abuso do poder político. Mas os ministros deixaram muito claro que eles estavam ali condenando alguém que atacou o sistema. Então, houve, em certa medida, um legislar, né, por parte dos julgadores. Os julgadores legislaram, eles criaram uma causa de inelegibilidade que, salvo melhor juízo, não está clara no sistema jurídico brasileiro. Eu conversei mais cedo com o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Tarcísio Vieira, né? E ele falou que iria aguardar a publicação dos votos, porque cada voto... o primeiro, por exemplo, o relatório teve mais de 400 páginas, votos com mais de 100 páginas, e os ministros, eles leram um certo resumo, né? Então, ele justamente falou isso, para identificar se há alguma omissão ali, ou então algo que não foi analisado, que ficou de lado, aí, havendo, entraria com os embargos de declaração. E, no caso também, se houve alguma omissão ali por algo apresentado pela defesa, mas que nenhum ministro se pronunciou, ele disse que poderia entrar com esse recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Com certeza ele vai lançar mão de todos os instrumentos, né? Se nós olharmos também, eu faço aqui uma equivalência com o caso do presidente Lula, porque o agora ministro, doutor Zanin, mas então advogado, ele nunca desistiu. Ele lançou mão de recursos e, mesmo com muito tempo passado, ele conseguiu. Então, eu entendo que um defensor não deve desistir, né, da sua causa, do seu cliente. Então, eu compreendo, é louvável que o advogado do ex-presidente queira lançar mão de todos os instrumentos de que dispõe. O que eu digo é o seguinte, né, acho muito pouco provável, diante de tudo que nós acompanhamos, que ele tenha sucesso. Mas com isso não quero desestimular o advogado ou desmerecer de jeito nenhum. É um direito dele. Cila Chama, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada aqui no Arena CNN. Boa noite. Você concorda? Você acha que não tem chance?
Me parece que não tem chance e eu enxergo, pelas pesquisas que a gente tem feito, especialmente por aquele estudo que a gente fez no Zeitgeist Public Affairs sobre o futuro da direita, que o próprio eleitor, ele não é que soubesse, mas ele já enxerga alternativas ao Bolsonaro. Eu estou falando do eleitor que votou em Bolsonaro na última eleição, que a gente considera como bolsonarista, mostrando aí que eles já estão procurando opções. Você tem 54% de eleitores ali que já consideram outros candidatos que não Bolsonaro na sucessão de Lula, mas Bolsonaro, é importante dizer, Bolsonaro vai continuar sendo uma figura muito importante para esse eleitorado. Então, o apoio de Bolsonaro tem importância para uma parcela larga, o apoio só de Bolsonaro é apenas para 18%, que é importante, mas o eleitor já vê alternativas. E acho que é muito importante olhar também esse eleitor que a gente chama de nem-nem, que é nem eleitor de Bolsonaro, nem eleitor de Lula, que é o eleitor fundamental para se ganhar a eleição no mundo político polarizado como a gente está. E para esse eleitor, é um eleitor, por exemplo, que condena, 61% deles condenam os atos de 8 de janeiro. Então, é preciso que esses eleitores chamados de direita se aproximem mais ao centro para conquistar esse eleitor na próxima campanha. Então, a campanha a gente fala que está longe, mas no mundo político ela está perto, especialmente quando uma peça dessas se move e sai do tabuleiro, como é o caso importante de Bolsonaro, porque aí vai mudar também a estratégia do próprio presidente Lula em oposição a esse grupo. Então, a gente que gosta de política, tudo vai mudar e a gente vai acompanhar. Vinícius Poit, prazer falar com você pessoalmente, né? Até então. Prazer no meu, Leandro. Boa noite. Primeiro, boa noite, Leandro, Denise. Denise é uma grande amiga lá de Brasília, né? Janaína e Sila, que eu acompanho, faz um baita trabalho através do Zeitgeist. Aliás, vale a pena falar para o nosso telespectador o que quer dizer Zeitgeist, né? Que é o nome do instituto, que é o espírito do tempo. E eu acho que isso que rege nossas discussões, gente. Qual que é o espírito do tempo? O que a população espera da política, de um Brasil tão polarizado, tão extremado, que eu acredito que o espírito do tempo é caminhar para mais diálogo, né, Sila? Para mais conversa e mais solução. Leandro, feita essa introdução, agradeço muito o convite para estar aqui no Arena hoje. Eu vou pegar um pouco das palavras da Janaína, né, e fazer um paralelo. Num Brasil, gente, que até o passado é incerto, num Brasil onde o Lula foi solto da cadeia, virou presidente da República, ainda com processos de investigação que estão correndo na Justiça em suspenso, não dá para dizer que não é possível reverter a situação do Bolsonaro, né? Então, o papel do advogado, como a Janaína colocou muito bem, é lutar até o fim. Mas vamos encarar a realidade, não dá para tampar o sol com a peneira. Leandro, a situação do ex-presidente Bolsonaro é muito difícil. E eu acredito que até ele sabe que é tão difícil e se conformou, porque sua fala, seu discurso emocionado, no calor do momento após a decisão, já foi um discurso até preparando, pontuando, sinalizando para vários setores da economia, falando sobre um possível nome da direita. Questionado na Rádio Itatiaia um pouco antes, comentou sobre Zema, comentou sobre Tarcísio, né? Já postou nas suas redes sociais um vídeo emocionante, um vídeo muito bem feito, falando da facada que foi dada na barriga e que agora foi dada a facada nas costas. E eu acredito que o presidente é hábil nesse momento, mas acredito que ele estava preparado para essa fala. Portanto, muito difícil reverter a situação. No Brasil, onde até o passado incerto tudo é possível, agora a gente tem que tocar em frente à vida também, né? Quando eu vi a pesquisa, Sila, e falei com o Renato, eu falei, rapaz, como é que essa pesquisa dizia que, se eu não me engano, você me corrija, né? Porque a dona da pesquisa está aqui, quem fez, 55%, mais da metade dos brasileiros achavam que o Bolsonaro não iria ficar inelegível. Mais da metade. Eu falei, rapaz, mas estava na cara que iam fazer isso com ele, né? Então as pessoas, de vez em quando, têm algumas esperanças. Gente, vamos encarar a realidade, vamos juntar, no caso aqui, essa direita, pensar numa solução mais unida e não separada, porque já foi, como diz o outro no meio do grande debate, né? Quando está jogando xadrez, né? Rei morto, rei posto, rei morto, alguma coisa assim. Aconteceu. Vamos encarar os fatos e caminhar adiante. Eu posso fazer um comentário sobre a fala da Denise?
Denise diz que os apoiadores ali, o núcleo duro do ex-presidente, tem como preocupação alguma situação criminal, né? Que eventualmente algum dos outros casos pudesse ter uma repercussão criminal. Só que eu queria destacar aqui que neste caso, o relator, se de repente colocar o finalzinho do voto, mas o relator já mandou oficiar o STF, inclusive ele cita nominalmente o próprio ministro Alexandre, mandou oficiar para avaliar medidas penais cabíveis. Se eu não estou equivocada, mandou oficiar inclusive a Procuradoria-Geral da República. Então, essas potenciais consequências penais, elas já vão surgir deste caso, né? E por que eu acho que é importante, entendo importante destacar? Porque qualquer manifestação do ex-presidente agora, não vai ter mais uma implicação eleitoral, até porque ele já está inelegível, tem outros feitos, haverá outras condenações, né? Tudo indica, mas pode ter repercussão no âmbito penal. Na medida em que eles, né, incluíram o ex-presidente no inquérito das fake news, não tenho certeza absoluta, mas creio que também dos atos antidemocráticos, ele é investigado nessa questão do 8 de janeiro, pode não ser oficialmente, mas ele é, na medida em que Cid outros assessores também, inclusive, estão presos. Então, assim, ele já está com uma situação penal instalada, né? E com isso eu não estou dizendo que corrobore, tá? Não estou aqui dizendo que concorde. Mas a depender do tom, a depender do grau. Então, não sinto que o ex-presidente esteja em condições, por exemplo, de falar com tanta liberdade. Não descarto que haja aí uma repercussão em outra seara, que possa impactar de maneira até mais drástica a vida do ex-presidente, que hoje recebe, sob o ponto de vista político, uma sentença de morte. Quando ele fala da facada, não é assim, é uma sentença de morte para um político, né, ficar 8 anos sem poder concorrer a uma eleição. Então, eu só queria destacar isso, porque a questão penal, ela já é, né, se eles ainda estão com medo, talvez não tenham percebido que a situação já é presente. Eu não sei se tinha procedência, mas achei... Desde a eleição que a gente sente isso, né? O próprio silêncio de Bolsonaro na sequência da eleição já era uma preocupação, não é, com esse momento.